Bom, gente, está gravando. Ok. Vou pegar aqui, afastar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho, né, continuando, que o próximo assunto deve estar, vamos entrar em espaços vetoriais. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre aquele processo de escalonamento que eu falei na última aula, né, que era a questão das operações entre linhas. Né? Então, vamos aí então ao procedimento. Né? Quando uma redução de linhas é aplicada à matriz completa de um sistema de equações lineares, criamos um sistema equivalente. Né? Ou seja, não importa quantas operações você faça entre as linhas, a solução vai ser a mesma. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Só que existe uma redução máxima. E esse processo é chamado método de eliminação de Gauss, né? Que é o escalonamento. Você vai ter que escrever a matriz dos sistemas de equações lineares. O que é essa matriz? Essa matriz é colocada os coeficientes. Né? Por exemplo, 2x mais y. O coeficiente do x é 2, o coeficiente do y é 1. Então nós só trabalhamos com os coeficientes das incógnitas e do termo independente, igual a 7. Então 7 também tem que entrar. Use as operações elementares com as linhas da matriz, a forma escalonada por linhas. Então vamos deixar claro. Primeiro, as operações elementares eu posso somar linhas, multiplicar a linha por uma constante, posso somar uma linha com a outra, ou subtrair uma linha com a outra, ou fazer uma combinação de soma e produto. Uma linha menos 3 vezes a outra, ou uma linha mais 2 vezes a outra, não importa. Mas as operações são entre linhas. Isso que é importante a gente entender essa forma que a gente vai fazer para o escalonamento. Usando a substituição de trás para frente, resolvo o sistema equivalente que corresponde à matriz reduzida. Então vamos lembrar aqui uma coisa das aulas anteriores. A gente, quando faz um escalonamento completo 100%, eu vou encontrar nessa matriz dos coeficientes, eu tenho que encontrar uma identidade. Tá? E eu encontro a identidade, então, ou seja, a diagonal principal é 1 e os demais elementos é 0. Aí você tem a correspondência. Só que não existe essa necessidade de você ir até o final. O que você pode fazer? Você simplesmente vai fazer as operações. Quando você, na última linha, achar uma correspondência daquela incógnita com o termo independente, aí você para. Já começa, resolve e vem fazer substituições pelas linhas anteriores. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós já fizemos isso em sala, isso é interessante a gente lembrar, tá? Porque isso aqui me interessa muito, porque quando eu falar de espaço vetorial, eu vou precisar ter essa noção. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou tirar esse anúncio aqui, né, do YouTube. Tá? Resolva o sistema. Então, temos aqui o seguinte sistema. X mais y mais e igual a 3, 2x mais 3y mais e igual a 5, x menos y, aqui não é mais, não, é menos y, tem que corrigir isso aqui, menos 2e igual a menos 5. Então eu tenho que construir a matriz dos coeficientes. Quem é o coeficiente do x? 1. Quem é o coeficiente do x aqui? 2. Aqui 1. Aqui 1. 3. Menos 1. 1. 1 menos 2. 3, 5 menos 5. Então, eu construo essa matriz. Então, aqui, se vocês observarem, a matriz completa, essa é dos coeficientes das incógnitas, x, y, z. X, y, z. X, y, z. Aqui dos termos dependentes. Então, dando continuidade,
eu preciso, vamos entender aqui, se eu esquecer essa parte, essa coluna, que são dos termos dependentes, essa é uma matriz 3x3. Eu não preciso fazer o escalonamento completo, mas eu preciso que essa parte aqui dê zero. O 2, 1, menos 1, ó, esse triângulo aqui, ó, porque a diagonal principal é essa aqui, 1, 3, menos 2. Esses termos eu tenho que zerar. E eu tenho que fazer operações para que zere. Então, vou pegar aqui a matriz. Vamos entender aqui o meu passo a passo. Eu peguei a linha 2, essa linha toda, a parte completa, e subtraí duas vezes a linha 1. Por que duas vezes a linha 1? 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Então vai zerar isso aqui. A minha ideia é que isso aqui zere. Professor, mas eu poderia então ter feito duas vezes a linha 3? Poderia. Não ia interferir em absolutamente nada. Né? Você tem essa liberdade. Eu poderia também ter dividido isso aqui por 2 e subtraído, só que vai ter a fração, o que não é muito agradável para trabalhar. Então, olha só, se eu pegar isso aqui tudo e multiplicar por 2, vai ficar 2, 2, 2, 6. Linha 2 menos duas vezes a linha 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1. 5 menos 6, menos 1. Não mexi nessa linha. Poderia ter mexido? Poderia. Só que eu aconselho, para quem está começando o escalonamento, fazer um passo a passo e com calma. Por que com calma? Porque se você quiser mexer 2, 3 linhas, isso vai depender um pouquinho da sua prática. Porque se você não tem prática de fazer, faça uma linha por vez. É mais saudável. Aqui, eu quero que isso aqui dê zero. Lembre-se, a minha ideia é que seja zero aqui, zero aqui, zero aqui. Para isso aqui dar zero, eu posso simplesmente fazer linha 3 menos linha 1, porque 1 menos 1, 0. Ó, linha 3 menos 1. Então vamos ver aqui, antes de soltar, como é que ficaria? 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 5, menos 3, menos 8. E vou repetir a primeira e a segunda linha. E aí tá 0, 0. Né? Essa operação aqui é para zerar essa parte, que é o que me interessa. Né? Ó, linha 3 mais duas vezes a linha 2. Bom, então eu vou dar uma pausa aqui e chamar atenção para vocês. Aqui você não tem muita liberdade para fazer o que você quer, não. Vamos entender aqui. A partir do momento que você zerou esses dois itens, né? Serão os elementos da matriz A21 e A31. Se eu pegar a linha 3 e operar com a linha 1, qualquer conta, aqui é 0, mas aqui tem um número. Então volta a ter um número aqui. Então eu não posso operar essa com essa, porque vai me gerar um número aqui. Eu não quero, eu quero 0, 0, 0. A partir do momento que eu já dei esses dois zeros, aí eu consigo operar essas duas, né, para dar o outro zero que eu preciso. Então, tudo isso aqui está sendo multiplicado por 2. Então é 0, 2, menos 2, menos 2. E estou somando. Menos 2 mais 2, 0. Menos 3, menos 2, menos 5. Menos 8, menos 2, menos 10. Pronto. Aí o que acontece? O que é essa substituição de trás para frente? Primeiro você tem que associar que cada coluna... Eu não acredito que alguém está rabiscando minha apresentação. Será que a pessoa poderia apagar? Tem uma ferramenta borracha, eu sei que foi sem querer, tenho certeza disso. Tem uma ferramenta borracha, quem mexeu no whiteboard, para apagar isso aí, tá? Senão vai ficar isso aí. Então, esses elementos aqui é uma matriz. É um sistema, agora que ele for equivalente àquele primeiro sistema.
Tá? Aí, ó. Eu estou pedindo para a pessoa apagar, senão vai ficar a aula toda com esse rabisco. Não sei quem mexeu sem querer, por favor. Né? Alguém apertou o whiteboard e apagou. E escreveu com o dedão. Então, o sistema correspondente agora é esse aqui, ó. X mais y mais z é igual a 3, y menos z é igual a menos 1, menos 5 é igual a menos 10. Porque antes você estava com os coeficientes. 1, 1, 1, 3. 1 menos 1, menos 1. Menos 5, menos 10. Né? Então, o que acontece? Esses elementos, né, são fáceis agora de resolver esse sistema. Por quê? Menos 5 é igual a menos 10, o z só pode ser 2. Então, se o z é 2, eu substituo aqui nessa linha de cima. Y menos 2 é igual a menos 1. Ora, menos 2 passa para lá, vai ficar mais 2. Então, menos 1 mais 2, 1. Então, o z é 1. Né? Então, 1 é 2 e o outro é 1. Substituindo aqui, ó, 2 e 1, x mais 1 mais 2 é igual a 3, x é 0. Então, por isso que é a substituição, o processo de substituição é de trás para frente. Eu estou substituindo das incógnitas que estão aqui, né, no caso são as últimas, nos anteriores. Aí eu vou substituindo e calculando, substituindo e calculando. Tá? A substituição de trás para frente traz os seguintes valores: z igual a 2, y igual a 1, z igual a 10. E, portanto, a solução pode ser escrita na forma vetorial. E aí, muito importante, aí estamos falando do espaço tridimensional, né? x, y, z. Essa aqui, esse é o vetor, 0, 1, 2, x, y, z. E a partir de agora, o sistema, se for de 3 incógnitas ou de 2, a gente vai sempre tentar expressar como vetor. Tá? Então, vamos tentar sempre colocar isso como vetor. Vamos dar mais um exemplo. Tá? Resolvo o sistema. Tá? E aí foi o sistema que eu coloquei. W, X, Y, Z. Observe que esse sistema ele tem 4 incógnitas e 3 equações. Eu garanto para vocês que ele não vai ter solução única, impossível. Né? Para eu sonhar que talvez ele tivesse uma solução única, o número de equações tinha que ser igual ou maior que o número de incógnitas. Né? E aí a gente vai tentar, primeiro passo desse escalonamento vai ser o quê? Pegar todo esse caboclo aqui e colocar ele como uma representação matricial. De quem? Dos coeficientes. 1, 2, menos 1, menos 1, menos 2 e 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2, 3, se não tem z, é 0. 1, 3, menos 1. Aí, ó. Onde não tinha incógnita, ficou 0. Tá? Então tem aqui 1, 2, menos 1, menos 1, menos 2 e 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2, 3, 0, 1, 3, menos 3. De novo, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero que esses elementos aqui tenham 0. Tá? Então, eu tenho que operar esses caras. Continuamos o processo reduzindo essa matriz à forma escalonada por linhas, ou seja, só posso operar entre linhas, nunca entre colunas. Primeiro passo aqui, linha 2 menos o dobro da linha 1. Então essa linha vai ser menos o dobro dessa. Por quê? Se aqui é 2, eu posso dividir isso por 2. Mas se eu dividir isso por 2, aqui vai ficar menos 1 meio, 3 meios, 3 meios. Então, não vai servir. Então, é melhor eu aumentar os coeficientes aqui dessa matriz e subtrair. Por quê? 2 menos 2, 0. Aqui vai ficar menos 2. Menos 2, menos 2,
Aí, ó, menos com menos dá mais. Então, menos 2 mais 2, 0 também. Aqui vai dar zerar esses dois elementos. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1. 3 menos 4, menos 1. E 3 menos 2 vai dar 1. E vou repetir a terceira linha. Então, vamos olhar aqui. Zerou um cara que eu não queria zerar. Não tem problema. A questão toda é que eu tenho que agora trabalhar para zerar esse elemento e esse elemento. Observe que ele é simétrico com esse e esse também é simétrico com esse. Então eu vou somar a linha 3 com a linha 1. Menos 1 mais 1, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 0 mais 2, 2. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, somando as linhas. Então, aqui ficou 0. E olha, menos 2, 2 e menos 2. Então, qual foi a operação que foi feita aqui agora? Linha 3 somado com o dobro dessa outra linha. Então, continuei o processo. Então, menos 2. Eu tenho que zerar o máximo que eu posso, porque eu já sei primeiro que esse sistema não tem solução única. Então, menos 2 mais 2, 0. 2 menos 2, 0. Menos 2 mais 2, 0. Então, na verdade, zerou uma linha. Então, se eu pensar nas equações, nas incógnitas, eu tenho w menos x menos y mais 2z igual a 1. W, x, y. Y menos z igual a 1. Então, o sistema equivalente com esse aqui. Esse sistema, ele é equivalente ao primeiro sistema de 3 linhas que eu dei. A solução que serve para esse sistema é equivalente à solução para o outro sistema. Então, é óbvio que aqui eu não vou conseguir achar uma solução. Mas o que eu posso fazer? Colocar todo mundo em função, por exemplo, o que eu posso concluir aqui? Que o y é igual a 1 mais z, passar o menos z para o outro lado, esse menos z, e y é igual a 1 mais z. Então, o que eu posso depois fazer? Substituir onde tem y por 1 mais z. Ele tem infinitas soluções. Há mais uma maneira de atribuir parâmetros, mas continuaremos usando substituição de trás para frente. Escrevendo variáveis correspondentes aos elementos, variáveis dependentes e as variáveis livres. Vamos entender isso aqui, o que significa a variável ser dependente. Dependente, o próprio nome já está dizendo, ela está dependendo de alguém. O próprio y é igual a 1 mais z. O valor do y depende do valor de z. Eu peguei a primeira equação e substituí o y por 1 mais z. Aí eu fiquei com essa expressão. Automaticamente, se eu for isolar o w, então vamos entender aqui. O z, ele é livre. Qualquer valor eu posso atribuir para z. O x também é qualquer valor. Agora, o que acontece se eu olhar aqui em cima, onde está a seta do mouse? O y depende do z. O w depende do x e do z. Ou seja, o que acontece? As variáveis livres é x e z. Porque os valores que são livres para eu atribuir. E à medida que eu atribuo valores, por isso são chamadas variáveis livres, as dependentes estão em função delas. O w em função de x e z e o y em função de z. Então, fixa bem ali w, 2 mais x menos z. Então, se você atribuísse parâmetros, x fosse s
e Z fosse T, né? Então você tem, ó, o Z vale T, o X vale S, o Y é 1 menos Z, né? É o que está ali. Aí você tem mais o S e mais o T, né? Então, essa é a forma vetorial do escalonamento. Quando você tem um sistema, não significa que você tenha que ter solução. O sistema pode ser impossível, pode ter infinitas soluções. Isso é importante a gente estar tocando esse assunto. Tá? Não existe uma obrigatoriedade de você pegar um sistema e esse sistema ter solução. Tá? E aí nós temos um teorema muito importante, o teorema do posto. Tá? O posto de uma matriz é o número de linhas não nulas de qualquer de uma das suas formas escalonadas por linhas. Bom, então vamos lembrar aqui. No primeiro sistema não teve linhas nulas, então o posto ele era zero. Né? No exemplo 1, o posto da matriz dos coeficientes é 3. Né? Enquanto no exemplo 2, a matriz dos coeficientes é 2. Né? Então o posto dela é 2. Né? Lembrando, é o número de linhas não nulas. Né? No primeiro eu tinha 3 linhas e nenhuma nula. Então o posto era 3. Na segunda eu tinha 3 linhas, mais uma zerou. Então o posto é 2. Né? Eu só posso falar, né? Eu falo do posto a partir do momento que eu faço o escalonamento, para eu ver se vai ter linhas nulas ou não. Não adianta você chegar, mandar analisar, porque uma linha pode ser combinação linear da outra e zerar. Foi o que aconteceu no exemplo 2. Então, o teorema do posto diz o seguinte: se A é a matriz dos coeficientes de um sistema de equações lineares, né, então o número de variáveis livres é n, que é o número de variáveis, menos o posto da matriz. Então, por exemplo, variável livre é aquela que eu posso atribuir valores. Ele não tem um valor fixo, eu posso atribuir. No primeiro, eu tive solução. Eu tinha 3 incógnitas e 3 era o posto. 3 menos 3, 0. Ou seja, não tinha variável livre. No exemplo 2, o que aconteceu no exemplo 2? Tá? No exemplo 2, tinha 3 variáveis. 3 não, 4 variáveis. Perdão. W, X, Y, Z. E o posto era 2. 4 menos 2, 2. Ou seja, tinham 2 variáveis livres. Né? Só para a gente lembrar, a variável livre foi o Z e o X, se eu não me engano. Né? Se a gente voltar lá, vai ver que o Z e o X são as variáveis livres. Né? O W e o Y eram variáveis dependentes. Tá? Bom, aqui, em teoria, encerra essa parte. Eu coloquei uma lista de exercícios no Google Sala de Aula que está ligado a isso aqui. Vou só dar uma saída. Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês no Google Sala de Aula. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Tá? Continua infelizmente, essa barrinha aqui, né? Porque ó, o Paulo. Bom, então agora vocês estão vendo a lista, essa lista de exercícios encontra-se no Google Sala de Aula. Né?
Então, olha bem, eu tenho 3 variáveis, 3 equações. Pode ser que esse sistema, pode ser, não estou em garantia, que tenha solução única. Na letra B, observe que é igual a zero, igual a zero, igual a zero. Né? Então, nós temos aí um sistema linear que eu posso garantir que 0, 0, 0 é solução. Agora, eu não sei se 0, 0, 0 é solução única. Né? Por que 0, 0, 0 é a solução? Se está tudo igual a zero, basta você pensar 0, 0, 0. É um sistema linear homogêneo, é o nome desse sistema. Ele sempre tem solução. 0, 0, 0, ou terno, a dupla, ou sei lá, o que for, de variáveis. Agora, o que eu não sei desse sistema é se a solução 0, 0, 0 é única. Pode ser que tenha infinitas. Esse sistema tem 2 incógnitas, ele precisava só de 2 equações, tem 3. Então, eu garanto a vocês que uma das equações no processo é combinação linear. Tá? Então, vou ter que escalonar. Essa linha vai ter que sumir, pode ser que suma 2. Eu não tenho garantia se é solução única ou infinita. Letra D. Bom, o que eu tenho na letra D? Teoricamente ele é homogêneo. Né? Mas ele vai ter infinitas soluções porque tem 3 incógnitas. Ele precisaria no mínimo de 3 equações. Então já sei que eu vou ter que botar em parâmetros. O que é parâmetro? Eu vou ter que colocar em função de S, de T, seja o que for. E o mesmo vai acontecer com a letra E. Né? Eu tenho 4 variáveis e 3 equações. Já sei que pode ser que ele seja infinitas soluções, mas também pode ser que ele seja impossível. Alguém pode falar, pô, mas impossível pode acontecer? Pode acontecer também dele ser impossível. Se essa terceira linha aqui fosse uma delas for combinação linear das outras duas e não corresponder aqui, aí pode ser que seja impossível. Né? Então eu quero que vocês façam isso hoje. Isso aí vai pro YouTube, tá, crianças? Não sei quem está brincando com isso, mas não acho que é uma boa, não. O apagar seria interessante. Isso aconteceu com o meu primeiro ano do ensino médio. Bom, então vou encerrar aqui. Obrigado a todos pela presença e gostaria que vocês enviassem as soluções para o meu e-mail. Fotografe e mande para o meu e-mail. Muitíssimo obrigado e até mais para quem for ver a próxima aula.